clima, correspondente ao capítulo 5, ok? Para ter uma melhor noção, né? Relembrar aquilo que a gente já viu na aula anterior. Vamos começar? Então, nós temos aqui o que é clima, né? Eu vou ler, mas antes eu vou dar uma introduçãozinha para vocês terem uma ideia. Quando eu ler, vocês entenderem melhor. Veja só, há pessoas que confundem muito tempo e clima e dizem que são a mesma coisa. Ah, está chovendo, o clima está chuvoso. Mentira. O clima permanece sempre o mesmo. Olha, nós estamos aqui no litoral, então nosso clima tropical litorâneo. Pode chover, pode fazer sol, o clima permanece o mesmo. Mas, o que é que varia? O tempo. Hoje o tempo está parcialmente nublado, né? Então, o clima continua sendo tropical litorâneo. Então, o que é clima? O clima é a mudança habitual, a sucessão habitual dos tipos de tempo em uma região, tá? Então, o que é tempo? É o estado em que o clima, ou esse clima, se encontra no momento. No momento, o clima está o quê? Ensolarado, né? Parcialmente nublado. Então, não variou, né? O tempo. Aliás, variou o tempo e não variou o clima. Então, o clima é a mudança, a sucessão habitual dos tipos de tempo. E o tempo é o estado em que o clima se encontra num determinado momento, que pode ser chuvoso, ensolarado, parcialmente nublado, etc. Então, o que é clima? Clima, no sentido restrito, é geralmente definido como tempo meteorológico médio, ou, mais precisamente, como a descrição estatística, né, de quantidades relevantes de mudança de tempo. Olha aí, tá vendo? Isso ao longo de muitos anos. A variação dos tempos é que define o clima durante muitos anos. É um estudo bastante assim prolongado. Então, a variação dos tipos de tempo é que define o clima de uma região, né? O tempo meteorológico, num período de tempo que vai de meses a milhões de anos para poder se definir o clima de um lugar. O período clássico é de 30 anos de estudo para se definir o clima de um lugar, definido pela Organização Mundial de Meteorologia, tá certo? OMM, Organização Mundial de Meteorologia. Essas quantidades são geralmente variações de quê? Da superfície, como temperatura, precipitação e vento. Então, são três fatores essenciais para se definir o clima de uma região: a temperatura de uma região, o índice de chuva, precipitação, e o tipo de vento de uma região. O clima, num sentido mais amplo, é o estado, incluindo as descrições, né, estatísticas do sistema global, as informações que nós obtemos das características daquele lugar, quanto à temperatura, a precipitação e o vento, ok? Eu resumi para vocês antes, para vocês poderem entender quando eu fosse explicar nessa linguagem mais aprofundada. Então, enquanto as condições de tempo se referem ao estado momentâneo, tá vendo? Do clima, né? Das condições atmosféricas do clima. O clima é o conjunto de características permanentes do tempo. Ou seja, tempo chuvoso, tempo ensolarado, tempo parcialmente nublado, tempo frio, tempo quente. Então, o conjunto dessas coisas forma o clima de uma região, né? Tempo médio de uma determinada região. Se o tempo considera, por exemplo, dias quentes e dias frios, ao longo de um curto espaço de tempo, o clima trabalha com a média temperatura, pluviosidade, entre outros fatores, né? Se está quente, se está frio, se chove muito ou se não chove, tá? A ciência que estuda o clima é a climatologia, né? Dedicada ao estudo e à investigação dos diferentes tipos de clima, né? Em seus vários aspectos. Então, cada clima tem um aspecto diferente do outro. Por exemplo, o tropical se caracteriza por ser um clima quente e úmido. Então, é um clima propenso ao surgimento de florestas. Assim como o equatorial, que é um clima quente e úmido, mais quente e úmido ainda que o tropical. E também é um clima propenso ao surgimento de florestas. É o caso da floresta amazônica, do clima equatorial, e é o caso da Mata Atlântica, do clima tropical. E ainda tem a caatinga, que é o caso do clima semiárido. Está vendo? Cada um tem a sua característica. Semiárido já diz o seguinte: baixo índice de pluviosidade, tendente a seca, ok? Então, é responsável por entender as causas e efeitos do clima, essa ciência também, além das relações físicas entre os vários fenômenos climáticos que ocorrem no nosso planeta.
Então, a climatologia é responsável pela investigação das características e aspectos que envolvem o clima do nosso planeta. Essa ciência é responsável por isso. Vamos lá? Observação. No aspecto geográfico, geografia, né? A climatologia funciona como uma ferramenta de estudo das relações entre nós, seres humanos, e o nosso ambiente de vivência. Tá? Dependendo do clima de uma região, ele é propenso ou não a sociedade se desenvolver naquele lugar. Você já viu a sociedade se desenvolver, vamos dizer assim, na região do Monte Everest, da área do Cordilheira do Himalaia, onde o clima é extremamente frio, ou no deserto do Saara, ou ainda no Polo Norte? Não. Ela procura geralmente lugares mais amenos, né? Mais propícios para a habitação. Então, a geografia vê o clima, isso, né? A climatologia como uma ciência que nos dá a direção, né? Entre a relação clima e sociedade, como o quê? O ambiente onde ela deve viver, dependendo do clima, tá certo? Principalmente no tocante aos fenômenos atmosféricos. Olha aí, seca, frio, né? Calor extremo. Nesse sentido, o homem é o agente e vítima. O homem pode danificar o clima, sim, poluindo a atmosfera, e vítima do seu próprio trabalho impensado, né? Desarmônico com o próprio clima, uma vez que influencia as condições climáticas e sofre também as consequências pelos cessados, pela ação antrópica, ok? Antrópos significa homem, então antrópica é a ação do homem. Vamos lá. A atmosfera, essa camada gasosa ou de ar que envolve o nosso planeta e que tem a sua função especial para nós seres humanos aqui na Terra. Então, o clima é considerado um conjunto de estados médios do tempo meteorológico, das condições meteorológicas, né? O que acaba por caracterizar o meio ambiente da atmosfera de uma região do globo ao longo do ano. Então, a gente identifica toda a característica do clima ao longo do ano, né? Através de quê? Do tempo meteorológico. Assim, pode-se entender que o objeto de estudo da climatologia é a atmosfera, porque partindo dela ocorrem os fenômenos, né? Naturais ou meteorológicos, e também suas características, relações e fenômenos associados a ela. A atmosfera terrestre é a camada de gases que envolve o planeta Terra, como eu disse antes, possui cerca de 8,5 km de altura e é subdividida em várias faixas ou partes que nós conhecemos como a mais próxima de nós, né, que é a troposfera, né, aí a mais alta, depois da troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Na troposfera, pessoal, é onde ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos que nós conhecemos e que atingem a superfície. Então, dependendo desses fenômenos que atingem determinada área ou superfície da Terra, a gente vai saber se o ser humano pode se fixar ou não naquele lugar. Então, é muito importante nós entendermos os fenômenos meteorológicos para podermos nos prevenir. Por exemplo, se a meteorologia diz vai chover hoje, eu vou sair de casa sem guarda-chuva, ou se você mora numa região onde cai neve, como no sul do país, você vai sair sem um casaco de frio, então ela te dá informações para você procurar viver e se adaptar nessas condições de mais ou menos rigor do clima numa determinada região, ok? Vamos lá. Cada uma dessas camadas da atmosfera apresenta diferente concentração de gases e de pressão, sendo que quanto mais próximo da exosfera, ou mais alto, mais rarefeito se torna o ar. Diminui a quantidade de ar e oxigênio, tá certo? Além de contribuir com gases que são essenciais para a vida na Terra. A atmosfera também é responsável por proteger a superfície do planeta dos raios ultravioletas provenientes do Sol. Ou seja, nós temos na atmosfera uma camada especial, que é a chamada camada de ozônio. Ela é responsável por filtrar os raios ultravioletas que são nocivos à nossa vida, porque eles podem causar câncer, herpes labial, né? O superaquecimento do planeta, que trazem doenças
cardiovasculares, coronarianas, com pressão alta, doenças cardíacas e podem levar as pessoas à morte, tá certo? Então, a camada de ozônio é de fundamental importância para a filtração dos raios nocivos do Sol, que são chamados raios UV, ultravioleta. E para isso, o ser humano deve diminuir o lançamento de gases poluentes para a atmosfera, que causam o rompimento dessa camada, que são os chamados CFCs, né? CF, C e S pequenininho, né? Que são os clorofluorocarbonetos, e isso causa esse dano ambiental terrível ou superaquecimento do planeta, que nós chamamos de efeito estufa, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui nós temos a imagem das camadas, né? Ou das partes da Terra. Nós temos a camada mais próxima da superfície, ó, troposfera, tá vendo? Onde ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos. A tropopausa, que é essa que está aqui, ó, entre a troposfera e a estratosfera, né? A estratopausa, que está entre a estratosfera e a mesosfera. A mesopausa, que está entre a termosfera e a mesosfera. E a termopausa, que é onde está a termosfera, que é a camada mais elevada, onde existe já a rarefação do ar. Passou daqui, espaço sideral, perda de gravidade, vamos flutuar, tá certo? Vamos lá. Qual a diferença entre clima e tempo? No início da aula eu comecei a falar para vocês, muitas pessoas confundem tempo e clima, né? Eu disse a vocês e vou repetir. Clima é a sucessão ou mudança habitual dos tipos de tempo, porque quem varia é o tempo. O tempo pode ser chuvoso, pode ser parcialmente nublado, pode ser quente, pode ser frio, etc. O clima não varia, ele permanece sempre o mesmo. Então, tempo é o quê? É o estado momentâneo do clima. Clima é a sucessão ou mudança habitual dos tipos de tempo de um determinado lugar, né? Então, qual a diferença entre tempo e clima? Como citamos, o tempo se refere às condições meteorológicas no momento em que se realiza a observação. Isso significa que o tempo pode estar chuvoso no sertão do Brasil, por exemplo, mas seu clima tem características de secura e calor. Está chovendo, mas não deixou de ser semiárido. Está chovendo no sertão, aí o clima mudou por isso? Não. O clima continua sendo semiárido, apenas o tempo passou a chover, ok? Mas o clima permanece o mesmo, independentemente da época em que se faz a observação, ok? O sul do Brasil a gente sabe que tem um clima subtropical, no sul, certo? Caiu neve, né? Ou fez sol, aí deixou de ser subtropical? Não. Se nevou, foi uma mudança de tempo. Se está ensolarado, é uma mudança de tempo, mas o clima continua sendo subtropical, ok? De modo geral, a climatologia, a ciência que estuda as características do clima, não só favorece, como permite interpretar, saber com mais cuidado, mais precisão, a maneira como as condições de tempo se alteram, né? Levando assim as previsões do tempo, que informa a mim e a vocês se devemos sair com o casaco, se devemos sair com a roupa leve, se devemos sair com o guarda-chuva ou não. Essas informações nos permitem estar prontos às mudanças do tempo, ok? Do determinado lugar onde vivemos. A caracterização do clima e do tempo também segue regras diferentes, enquanto a descrição do tempo é suficiente para que se alcance esse objetivo por meio de quê? De termos e frases como está calor, porque o tempo está quente, ensolarado, né? Começou a chover, porque caiu chuva, o tempo agora está chuvoso, entre outros. O clima é visto como uma análise das condições, né, que aconteceram ao longo de um certo período, ou seja, dessas mudanças, está calor, choveu, durante um longo período de tempo, que chega até a 30 anos de estudo, tá certo? Como é impossível estudar de maneira específica o tempo, porque ele varia muito, né? Meteorológico, para uma prova como o Enem, é essencial entender, olha aí, as relações existentes entre os climas da Terra com os mesmos, mesmo que tempo, né?
que influenciam a vida no planeta. Todos nós somos influenciados pelos climas e pelo tempo que varia durante o decorrer de nossa vida, além do próprio tempo. Dessa forma, procure conhecer o máximo possível sobre as características dos diferentes tipos de clima apresentados nessa aula de hoje, ok? Vamos lá. Elementos do tempo. Quais são os elementos do tempo que variam tanto, né? Partindo do pressuposto, né, de que tempo se refere às condições meteorológicas momentâneas, né, ao estado em que o clima, traduzindo para vocês, se encontra no momento, temos alguns elementos que afetam e são afetados, né, por essas mudanças. Pressão atmosférica é um deles. A pressão atmosférica é a representação da pressão do ar, do peso do ar, que exerce sobre a superfície terrestre, mesmo que a sua ação não seja percebida pelos seres vivos. Ela acontece devido à gravidade exercida sobre as moléculas de ar e tem grande interferência no clima e nas condições gerais da meteorologia. Então, o peso do ar, né, a pressão do ar, é muito importante para a nossa vida aqui na Terra, ok? Dessa forma, onde a altitude é menor, né, quanto mais baixa for, existe maior coluna de ar sobre a superfície. A pressão atmosférica é naturalmente maior, ou seja, o peso do ar é mais sentido. Se eu diminuir, ou seja, subir mais, quanto maior for a altitude, eu vou perdendo essa pressão do ar, esse peso do ar. Tanto que nós sabemos que quanto maior a altitude, maior a diminuição do ar, ou rarefação do ar, como nós conhecemos cientificamente, tá certo? Então, em assim, compensação, né, nas áreas mais altas, o ar é mais rarefeito, diminui, já que essa massa de ar é menor. Então, à medida que eu tenho altitude maior, diminui a condição, como eu posso dizer? A condição não, diminui a quantidade de massa de ar. Então, subiu, altitude maior, menos ar. Desceu, mais pressão do ar, mais quantidade de ar. Ok? Vamos lá. Dessa forma, onde a altitude é menor, existe maior coluna de ar sobre a superfície. A pressão atmosférica é naturalmente maior, né? Em compensação, nas áreas mais altas, o ar é mais rarefeito, já que essa massa de ar é menor, tá certo? Outro elemento que influencia a pressão é o quê? Temperatura, calor, né? Frio ou quente. Então, quanto mais quente, menor é a pressão, uma vez que o ar aquecido tende a subir. Aqueceu, a Terra começa a eliminar o vapor quente para a atmosfera. Então, das regiões mais frias, seguem uma lógica contrária, o oposto, com maior exercício da pressão atmosférica. É importante nós observarmos que a pressão do ar tem como principal consequência a alteração da circulação dos ventos. Então, os ventos e as massas de ar, que são grandes porções de ar, que agregam o sono característico do lugar onde eles se originam, né, se movimentam seguindo um gradiente, uma direção, né, de pressão das regiões de maior e de menor exercício da mesma. Entenderam? Então, a pressão atmosférica é medida por um aparelho denominado barômetro e expressa em milibares, MB. Então, essa pressão é medida pelo barômetro, que nós chamamos de milibares, tá certo? MB é a sigla. Temperatura, está frio ou quente, né? Um dos mais importantes elementos do tempo é a temperatura, gente. A temperatura também, o mais perceptível, que você pode sentir, né, por nós, pelas pessoas, influencia por praticamente todos os outros elementos atmosféricos e também fatores climáticos. A temperatura pode ser diferente de uma região, né, para outra região, por diversas causas. Quanto mais próximo, se estiver do Equador, clima equatorial, quente e úmido, mais calor, mais umidade. Por exemplo, maior tem de ser a temperatura, ou seja, mais quente. A altitude também é um fator que influencia a mesma. Quanto mais elevada a altitude, menor a temperatura. Quanto maior a altitude, olha aqui, ó, menor a temperatura. Além disso, as áreas de baixa pressão
também tendem a ser mais quentes. Quanto menos elevado, mais calor. Quanto mais elevado, menos calor, menos quantidade de ar. Ok? Radiação solar. Os raios do Sol é de fundamental importância para a existência da vida. No princípio, nosso planeta ele era uma imensa bola em brasa. Nós só encontrávamos aqui gases e vapores incandescentes e lava vulcânica. A atmosfera era tão densa, tão grossa, que não permitia que os raios do Sol ultrapassassem a superfície. Por isso, vivíamos numa era chamada azoica, ou seja, azoica quer dizer sem vida. Então não tinha condição de ter vida. Só que a Terra foi passando por um processo chamado resfriamento durante milhares de anos, tá certo? E foi liberando vapores e gases da água para a atmosfera, que foi se condensando, ou seja, formando grandes bolsões de nuvens. E essa atmosfera que era tão grossa, tão densa, ela foi diminuindo. E ela foi ficando menos densa e permitiu que os raios solares passassem para a superfície. A partir desse momento, começou a haver precipitações durante milhares de anos, que nós chamamos de chuvas torrenciais, que preencheram as grandes depressões da Terra, as partes mais baixas do relevo, dando origem aos oceanos, mares, rios, lagos e lagoas. Partindo daí, surgiu as primeiras formas de vida, algas, fungos, bactérias, até chegar à era cenozoica, ou seja, o surgimento do ser humano, como nós, tá certo? Então, a radiação solar é a representação do efeito causado pelos raios solares sobre a Terra, devido à inclinação do globo, Nós sabemos que as áreas polares estão a Terra inclinada, são as áreas de menor incidência de Sol, portanto, são as áreas mais frias. E a área central do planeta, aqui, dá uma saída aqui só para pegar o globo. Polos, áreas que recebem menos raio solar, portanto, áreas mais geladas, mais frias. Parte central do globo, áreas mais iluminadas, portanto, áreas mais quentes, ok? Vou dar uma carreirinha e volto já. Vamos lá. Então, veja só. Então, nós temos aqui, devido à inclinação do globo, algumas áreas tendem a receber mais radiação que outras. Partes polares, menos radiação, portanto, mais frias. Nesse caso, a linha do Equador, o centro, as recebe com maior intensidade, por isso são áreas mais quentes, clima equatorial, quente e úmido, o que resulta em temperaturas médias maiores que os polos, como nós vimos aqui na ilustraçãozinha que eu dei com o globo que caiu ali, gente, desculpa, em cima do pirozinho, tá? Dessa forma, a combinação da inclinação da Terra, essa inclinação que ela tem, gradientes de radiação, a direção dessa radiação solar, incidentes na superfície, faz com que existam diferentes zonas térmicas, tá? Variando com a latitude, tá certo? Quanto maior a latitude, menor será a incidência e a radiação. Consequentemente, menores serão o quê? As temperaturas médias, ok? Como no caso dos polos, vamos nessa? Então, além dos próprios raios solares em si, a radiação infravermelha é absorvida e refletida pela superfície da Terra. Também exerce grande influência na temperatura. O raio do Sol atinge a superfície e depois esse calor é liberado da própria superfície para a atmosfera. Isso influencia, certo? Diretamente a temperatura do lugar. Então, no caso da reflexão, é possível ainda perceber um fenômeno no qual a própria atmosfera reflete a radiação de volta para a superfície, o efeito estufa. Porque a Terra tem uma coisa chamada estufa natural. O que é estufa natural? É o calor necessário. Lembra que eu disse que o Sol foi permitido passar para a superfície porque a atmosfera se tornou menos densa com o resfriamento da Terra? O calor, então o efeito estufa é o calor necessário para o aquecimento e a propiciação da vida do planeta. A Terra tem o seu calor natural. É como se eu colocasse, gente, um bolo no forno, aquecesse o forno, e quando ele chegasse para colocar o bolo, eu botasse a 180 graus, que é o calor necessário para o cozimento do bolo. Se eu aumento para 360, vai queimar. Então, esse efeito estufa, ele é o calor necessário para a existência da vida na Terra. Agora, o superaquecimento é outra coisa. É provocado pelo rompimento da camada de ozônio e a incidência maior dos raios solares sobre a Terra. Então, o efeito estufa é quando a atmosfera manda o calor para a superfície. De que, assim, nós vamos falar à frente, como eu disse aqui. Então, umidade. A umidade do ar é outra coisa importante, Mas a quantidade da água presente na atmosfera. Quanto mais água na atmosfera,
mais umidade nós temos no ar, tá certo? Em forma de vapor. Como a água possui uma propriedade muito forte de manutenção do calor, quanto mais umidade, mais calor, tá certo? Adquirido, as áreas mais úmidas tendem a apresentar menor variação de temperatura. Quanto mais umidade, a área mais quente, ela não vai variar mais frio, ela é quente porque tem mais umidade, mais calor. Ao mesmo tempo, as áreas mais quentes tendem a ser mais úmidas, já que enquanto mais quente o ar estiver, maior será a capacidade de absorver água. Basta você pegar a água, colocar na chaleira, cuidado para não se queimar, e ligar o fogo. De repente você vai ver que o aquecimento daquela água vai sair em vapor. Então a água sai em forma de vapor, como nós vimos aí. Essa é uma experiência caseira que nos mostra esse processo, como ocorre, tá certo? Então, maior será a capacidade de absorver água. Assim, as regiões frias tendem a apresentar um clima mais seco, salvo algumas exceções. Então, você chega num lugar, por exemplo, como o Polo Norte, você vai sentir baixa umidade e um frio seco, um frio que chega a doer. Quando chove aqui no litoral, por exemplo, a gente tem aquele frio, mas a gente sente o ar úmido passando sobre o nosso rosto. Se você for para o Polo Norte, ou para uma região da Sibéria, ali na Rússia, que fica próximo ao Polo Norte, você vai ver que o frio é tão intenso que você não sente umidade no ar. Chega a ser tão intenso que queima o seu nariz, você pode até sangrar e dói na sua carne, tá certo? Porque a altitude é elevada. Vamos lá? Ventos. O que são ventos? Né? Esse importante elemento atmosférico corresponde ao ar em movimento. Então, a movimentação do ar é o que nós conhecemos como ventos, tá certo? Acontece principalmente pelos gradientes de temperatura, né? Uma vez que o ar tende a se mover de áreas de maior pressão, frias, para de menor pressão, áreas quentes, áreas mais baixas. Altitude elevada, eles vêm da altitude elevada para áreas de baixas altitudes, tá certo? São as áreas mais quentes. Os ventos são a expressão, né, da tentativa da atmosfera de entrar em equilíbrio, ok? Então, os ventos mostram essa tentativa da atmosfera em viver em equilíbrio. Existem ventos constantes, né, que assim dominam a circulação de ar na atmosfera, são conhecidos como ventos alísios. Então, esses ventos constantes na atmosfera são chamados ventos alísios, ventos de oeste, tá certo? E ventos polares de leste. Em menor escala, podemos observar também alguns ventos periódicos que ocorrem em alguns períodos, como as monções de verão, de inverno e as brisas costeiras, tá certo? Regionalmente, né? E os ventos de montanhas, que são localmente. As monções são regionais, como as monções africanas, as monções da América do Sul, ok? Etc. Vamos lá. Fatores do clima. Existem fatores do clima. Os fatores climáticos, por sua vez, são característicos, né, de elementos naturais que exercem forte influência no clima de determinada região da Terra. Assim como os elementos meteorológicos, os fatores do clima, podem interagir entre si, né, influenciando justamente a percepção do tempo atmosférico. Dependendo desse fator, eu posso saber que estado de tempo eu estou vivendo, se é frio ou quente, se é chuvoso ou ensolarado, ou se é parcialmente nublado. Então é muito importante para que nós possamos entender esses fatores meteorológicos, tá certo? Do estado da atmosfera em um determinado momento, em um determinado lugar. A latitude, tá certo? É um importante fator climático, é a latitude terrestre, tá certo? Devido à inclinação do globo, a posição que o globo está em relação ao seu eixo, tá certo? E a sua órbita em torno do Sol, né? Diferentes áreas da Terra recebem quantidades distintas, diferentes, né, de radiação solar, como nós vimos. Os polos recebem menos radiação e a parte central, na parte equatorial, recebe maior radiação solar, por isso é mais quente. Então, desse modo, quanto mais próximo se está das menores latitudes, linha do Equador, áreas mais baixas, né, maior a quantidade de quê? De radiação solar percebida, de calor recebido. Né? E, consequentemente, maior é a temperatura, mais quente é essa temperatura. Vamos lá. A latitude é, portanto, um dos fatores com maior responsabilidade na existência das zonas climáticas, tropical, temperada e polar. Está vendo você? Do planeta. Então, a altitude agora, né? O aquecimento do ar é feito pela irradiação do calor, proveniente da superfície. A superfície absorve o calor e libera o calor. E o ar recebe a quantidade
de calor. Como explicamos, né, no tópico de radiação solar anteriormente. Mas, quanto mais radiação for absorvida pela Terra, pela superfície, ou refletida no efeito estufa, vindo da atmosfera para a superfície, maior será o quê? O aquecimento do ar, tanto vindo da superfície, como vindo do efeito estufa da atmosfera para a Terra, ok? Vamos lá. Essa radiação tende a ser menor em áreas de maior altitude. Maior altitude, menor radiação. Polos estão em altitudes maiores, recebem menor radiação, né? E o que faz com que, consequentemente, as temperaturas também sejam menores, ok? Assim, quanto maior for a altitude do local, menor será a temperatura do ar. Mais alto, menos radiação, temperatura mais baixa. E, logicamente, quanto mais próximo estiver do nível do mar, mais baixo, maiores serão as temperaturas médias. Tanto que eu disse a vocês que o oceano, né, essa parte litorânea que nós vivemos, é um reservatório de calor. As águas são aquecidas e liberam vapor. Esse vapor aquece, é quente, então mostra que nas áreas próximas ao nível do mar, que é o nível zero, as temperaturas são mais elevadas, são maiores. Maritimidade e continentalidade. O que é isso? Maritimidade já vem de mar e continentalidade de continente. Vamos ver? Esses termos são os que caracterizam a posição de uma determinada região em relação ao mar, tá certo? Quanto maior a continentalidade, ou seja, estiver mais no continente, mais afastado se está da costa, e maiores serão as influências dessa massa continental sobre o clima, tá certo? Consequentemente, quanto maior a maritimidade, a proximidade do mar, mais próximo está do mar, sofrendo então as consequências climáticas, tá certo? Nós somos tão próximos do mar que recebemos a influência do quê? Da maritimidade. Por isso nós somos tendentes a ter constantes chuvas nos períodos de quê? De inverno, tá certo? Vamos lá. Esse posicionamento interfere diretamente nas condições climáticas, está vendo? Se está próximo do continente ou próximo do mar. Uma vez que o solo costuma se aquecer e se resfriar muito mais rápido que as massas de água. Assim, a amplitude térmica, que é isso a diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura, né? A diferença entre os extremos de temperatura, máxima e mínima, é muito maior ao longo do ano nas regiões onde há o quê? Mais continente e menos oceano. Tá vendo? Essa relação explica exatamente as diferenças climáticas entre os hemisférios norte e sul. No norte, as massas continentais são bastante expressivas. A Ásia e a América do Norte, principalmente. Isso significa que os verões serão muito quentes e os invernos muito frios. Paralelamente, o hemisfério sul apresenta grandes massas de água que fazem com que os verões e invernos sejam o quê? Comparativamente muito mais amenos. Todo mundo sabe que é a porção que recebe menos incidência de raio solar, portanto, é mais amena as temperaturas, tá certo? Vamos lá. Vegetação. A vegetação também é um fator climático. Por quê? Quando a gente vê uma formação vegetal, a gente vê um tipo climático. Eu costumo dizer que a vegetação ela é o espelho, ela reflete o clima de uma região. Se eu estou no sertão nordestino, a vegetação que vai caracterizar esse clima seco é a caatinga. É uma vegetação que raízes profundas para retirar do subsolo a água que não encontra na superfície. Então, se eu ver o cacto naquela região ali predominando, eu vou saber que aquela região é o clima semi-árido. Então, ela reflete, ela é o espelho do tipo climático. Então, a vegetação é um fator climático que interfere diretamente no clima e é influenciado por ele. Tá certo? O tipo de vegetação interfere no clima e é influenciado pelo tipo de clima daquela região. De forma geral, grandes massas vegetais ou vegetacionais tendem a acontecer e a absorver a radiação com mais eficiência, minimizando, ou seja, diminuindo seus efeitos diretos. Ou seja, uma região que tem muito aquecimento de radiação solar e tem uma grande variedade de vegetação extensa, os efeitos do calor é minimizado. Além disso, a evapor, que eu disse lá no início, transpiração, a água liberada dos vegetais para a atmosfera, das plantas, né? Faz com que essas regiões sejam consideravelmente mais úmidas. A água absorvida pela vegetação faz a umidade da região, tá? O que acarreta maior pluviosidade. Então, quanto mais vegetação, mais umidade absorvida,
mais índice de pluviosidade, ou seja, mais chuva no lugar. Se eu tiro a cobertura vegetal, eu vou diminuir a umidade, por conseguinte, eu vou diminuir o índice de pluviosidade ou o índice de chuva. Regiões secas, com vegetação escassas ou inexistentes, como desertos, perdem essa capacidade de absorver umidade. De modo que os ganhos e perdas, né, de temperatura pela capacidade de absorção do solo exerce grande influência sobre o clima. Assim, durante o dia, os sertões são extremamente quentes e à noite apresentam o quê? Brusca queda de temperatura. Quem vai para Quixadá, Orobó, sertão, vai saber, vai sentir que calor durante o dia. De noite você tem que usar casaco, de tão frio que se torna, porque a temperatura baixa bruscamente nessas regiões, ok? O relevo também é um fator importante no clima. O relevo também é um fator que influencia diretamente o clima, principalmente na alteração da circulação atmosférica. Se eu estou em altitude elevada, é claro que eu vou estar sentindo, não é, uma menor assim, radiação solar, ou seja, mais baixa quantidade de ar e vou sentir mais frio na região. Aqui, grandes obstáculos de relevo, como cordilheiras, montanhas, podem impedir a passagem do ar, criando mesmo zonas desérticas. Exemplo, nós temos aqui o litoral, tendente à chuva, calor e umidade, né? Aí vamos nos afastando dele. Zona da mata ainda é tendente à chuva, porque está próximo ao litoral. Aí vamos para o agreste, já começa por conta do relevo, né? A gente perder a umidade e a distanciação de quê? Do oceano. Quando chega no sertão, aí vem o Planalto da Borborema, lá vem as massas de ar úmida do oceano. Bate no Planalto, vai perdendo umidade. Quando chega no sertão, chega com pouquíssima umidade. A gente vai sentindo que o relevo é um fator que influencia também na característica do clima de uma região, tá certo? Massas de ar. O que são massas de ar? Eu disse a vocês lá no início que massas de ar são grandes bolsões de ar que recebem ou adquirem as características do lugar onde elas se originam. Se elas se originam no Polo Norte, elas são massas de ar o quê? Frias. Se elas se originam, né, nas áreas oceânicas, elas são massas de ar úmidas e quentes, tá certo? Então, cada massa de ar traz uma característica da região onde ela tem origem. Então, diretamente ligadas à circulação atmosférica. As massas de ar são fenômenos de grande escala, que carregam características específicas do local onde foram formadas e se movimentam constantemente, gerando consequências para seu destino. Se ela vem carregada de água, aquela água vai cair, vai chover muito naquela região. Se ela vem carregada de pouca água, mais frio, ela vai gerar geadas e neves naquela determinada região. Então, elas, onde se originam, carregam a característica dela para a região onde ela vai se sobrepor. Ok? Massas polares, olha aí, frias, por exemplo, são responsáveis pelas frentes frias e as baixas temperaturas. Quando interagem com massas de ar quentes, causam precipitação, que pode ser em forma de chuva ou neve. Né? Correntes marítimas. O que são correntes marítimas? As correntes de água oceânica também exercem forte influência no clima, apresentando diferentes temperaturas. Onde o mar é mais aquecido, a evaporação é maior. Olha aí o oceano. A gente mora no litoral, o mar é aquecido, né? Nosso clima é tropical litorâneo. Tropical é um clima quente e úmido. Então, aquece o sol, as águas do mar, a água do mar evapora, então acontece maior evaporação. Então, ela é maior, elevando o que? A umidade. Então, nós estamos aqui no calor, mas sentimos a umidade do ar, tá certo? Que é carregada pelas massas de ar para outras regiões. Já as correntes frias são responsáveis pela diminuição de quê? Da pressão atmosférica, reduzindo o quê? A umidade. Com isso, esfria o ar, tá certo? As correntes marítimas se movimentam tanto pela ação dos ventos, que a deslocam, né? Quanto pela rotação da Terra, o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, tá certo? Ao mesmo tempo que são influenciadas pelos ventos, também influenciam os mesmos. O vento pode vir frio, vir quente, dependendo da característica absorvida pelas massas de ar, numa determinada região, num determinado lugar, onde elas absorvem essas características, ok?
Fenômenos climáticos, fenômenos que ocorrem com o clima, né? Como é possível perceber, são vários os aspectos que interferem no clima, tanto os elementos meteorológicos, né, quanto os fatores climáticos exercem sua influência por si só, mas também interagem entre si, causando uma série de fenômenos climáticos. Vamos aqui mostrar assim uma breve explicação de cada um deles. É o Niño, que em espanhol significa o menino, e La Niña, que significa a menina. Cada um tem uma característica distinta ou diferente do outro, né? São fenômenos naturais, ambos, que interferem na temperatura das águas do Oceano Pacífico próximo ao Equador. O El Niño é assim o aquecimento dessas águas e em níveis acima da média, de 3 a 7 graus Celsius, que resulta na diminuição dos ventos alísios, tá certo? Vamos lá. Já o fenômeno da La Niña é menos frequente e se refere o quê? Ao exato oposto do El Niño, levando ao resfriamento das águas superficiais no Pacífico. Tá certo, vocês? Inversão térmica é outro processo. É quando uma massa de ar seco se situa numa massa de ar frio, uma massa de ar quente com uma massa de ar frio, e o ar fica retido, então isso dá uma inversão térmica. E às vezes a gente olha para um lugar e diz que está tão nebuloso aquele lugar, é resultado desse calor com um resfriamento. Então, o ar quente que se encontra com o ar frio dá essa chamada inversão térmica. Ocorre naturalmente, mas nos centros urbanos, está vendo? Onde o calor é intenso e acima tem a camada de ar frio, de maior industrialização. Consiste no bloqueio da circulação de ar frio, está vendo? Mais denso, em decorrência da presença de uma camada de ar quente, olha aí, menos densa, causada pela própria urbanização. Construções que têm como asfaltos, prédios que são construídos com ferro, né? Cimento, pedras, e são coisas que absorvem calor. E quando se encontra com ar frio, o ar fica preso ali, dá essa inversão térmica e fica aquele embaçado, principalmente nas áreas urbanas. Então esse bloqueio leva à concentração de poluentes, é o que a gente vê aquela coisa nublada, né? E a alteração da temperatura, muito forte no inverno, né? A inversão térmica gera uma série de problemas, principalmente devido à baixa circulação do ar. Por isso que quando a gente está num lugar desse, a gente fica com dificuldade de respirar, por conta desse calor retido nesse processo chamado inversão térmica nas grandes cidades, na área urbana. O efeito estufa, conforme explicado, né, anteriormente por mim a vocês, o efeito estufa é um processo natural que ocorre quando a atmosfera reflete de volta à superfície parte da radiação solar que foi enviada da superfície para ela. É essencial para o surgimento e a manutenção da vida na Terra, fazendo o efeito estufa. O efeito estufa tem sido intensificado, olha aí, no superaquecimento, pela ação do homem, lançando gases poluentes na atmosfera, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, petróleo, óleo diesel, né? Seus derivados, tá certo? Acarretando o gradativo aumento da temperatura média do planeta, que nós sentimos hoje, e os efeitos dela, como até queimadas naturais, e escassez de água em determinadas partes do planeta, ok? Ilhas de calor, é outro processo que ocorre muito nas áreas urbanas também. Assim como a inversão térmica, o fenômeno da ilha de calor, né, tem forte influência da ação do homem. Consiste em que na elevação da temperatura nos grandes centros urbanos também, está vendo? Formando uma espécie de ilha quente, rodeada por áreas mais frias. O que é isso, gente? Eu estou no centro da cidade. Às vezes eu estou no Parque 13 de Maio, por exemplo. Ali não está tanto calor como se eu estivesse no centro mesmo da cidade, onde tem ruas asfaltadas, prédios gigantescos, vidraças de prédios, né? Por quê? Absorvem o calor do sol. Então eu estou ali no centro. Todo aquele calor absorvido por prédios, por asfaltos, né, vai sendo liberado para o centro da cidade. Então a gente está numa ilha de calor, cercado de prédios, de asfaltos, de coisas que liberam esse calor. Aí você sente o calor intenso ali. Vou deslimar um pouquinho para levar o ventinho e ficar debaixo das árvores, porque está longe do centro, onde tem esses prédios, asfaltos que absorvem o calor. Então essa área onde se concentra, né, esse calor retido pelo asfalto, pelos prédios, nós chamamos de ilhas de calor. E temos outro fenômeno também que ocorre devido à ação do homem, principalmente por agentes poluentes que são lançados na atmosfera, geralmente por indústria, né? E causa assim uma chuva que tem um pH muito forte, um ácido muito forte, e causa assim danos a monumentos históricos, né? Que é a chamada chuvas ácidas.
naturalmente as chuvas ácidas, né? Entretanto, esse fenômeno se refere ao considerável aumento dessa acidez, olha aí, tá vendo? Causado pela ação do homem. A queima de combustível fóssil, né, leva assim ao aumento da concentração de gases com dióxido de carbono, CO2, enxofre, SO2, e ácido sulfúrico, né, H2SO4, e óxido de nitrogênio, causando o quê? Grandes prejuízos para o solo, vegetação e os aquíferos também, porque vai receber o quê? Uma chuva contaminada desses componentes químicos que são lançados na atmosfera. Além de você ter um busto de Capiba que está ali na Rua do Sol, aí você tem ele, a chuva ácida cai nele, vai corroendo, destruindo esses monumentos históricos, tá certo? Tipos de clima, nós temos diversos tipos de clima no planeta, né? Devido às influências dos fatores climáticos e elementos meteorológicos, é possível encontrar diferentes tipos de clima em todo o globo. Cada um possui uma característica diferente e é influenciado pela localização onde ele ocorre. Clima tropical, a gente sabe que é um clima que se caracteriza por ser quente e úmido, tá certo? Localizado em faixas que encontram-se entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, ocorrendo principalmente na África e na Ásia norte australiana e em boa parte da América do Sul, né? Nosso Brasil tem a maior parte das terras envolvidas pelo clima tropical. Características desse clima, né? Ausência de estação fria. O clima tropical apresenta baixa amplitude térmica, ou seja, diferença entre a mínima e a máxima temperatura, ao longo de todo o ano, e uma média de temperatura relativamente alta, né? Na casa de 20 graus, né? O volume de chuva ou de precipitação é alto, porque é um clima tendente à chuva, porque tem calor e umidade, mas tende a diminuir de acordo com a continentalidade, com os efeitos do clima no continente. Entre suas variações podemos encontrar o clima tropical, chuvoso, de monções, úmido, seco, semiárido e árido. São as variações do clima tropical. Clima subtropical, né? Já uma mistura entre temperaturas e entre zonas climáticas. Né? O clima subtropical funciona como uma faixa de transição, tá vendo? Entre os climas tropical e temperado. Ocorre em algumas partes da América do Norte, na América do Sul e na Ásia. Aqui no Rio Grande do Sul, na parte sul do Brasil, tem uma predominância desse clima tropical. Né? Características dele, do clima subtropical, com temperaturas médias anuais que não atingem a casa de 18 graus. O clima subtropical apresenta boa distribuição de chuvas ao longo do ano, demarcado bem as suas estações. Assim, é possível observar o quê? Verões quentes e úmidos e inverno frio e seco, como a gente vê no sul do Brasil, que pode até gear ou cair neve, dependendo do período do ano. Ok? Clima equatorial, mais quente e úmido ainda, que é no caso do norte do Brasil nós encontramos, onde predomina a floresta equatorial, conhecida como floresta amazônica, né? Como o próprio nome já diz, clima equatorial. A parte do Equador é que recebe mais o quê? Incidência de raio solar, por isso mais calor, mais umidade, né? Nas regiões que se encontram mais próximas à linha do Equador, estando presente nos continentes da África, Ásia, América Central e do Sul. Pode se movimentar dependendo das ações dos ventos alísios que nós vimos anteriormente. Característica desse clima equatorial, por suas áreas de incidência, né, recebe maior quantidade de que? Radiação solar. O clima equatorial é caracterizado por altas temperaturas e umidade. Como consequência, a presença das florestas equatoriais, como no caso da nossa floresta amazônica, né, leva a uma grande evaporação, água liberada dos vegetais da atmosfera, né, o que significa que chove o ano inteiro. Todos os dias chove no norte do Brasil. Chove e para, por conta do quê? Da umidade retida pela vegetação, ultrapassando os 2.000 milímetros por ano. Então, um clima tendente a grande quantidade de chuva por conta do calor e umidade. Clima temperado. Temperado já diz tempero, mistura, recebe variações e influência de outras zonas climáticas também. O clima temperado se localiza entre os trópicos e os polos. Trópicos, calor, e polos. Pode ser temperado oceânico, ocorrendo próximo ao litoral, recebendo influência do oceano, ou temperado continental, quando recebe influência diretamente do continente, né? No interior das massas continentais, que ocorrem só no continente. É encontrado nas Américas do Sul e do Norte, né? E em praticamente toda a Europa,
além da Austrália, as partes da Ásia também, em partes da Ásia. Características desse clima. As estações do ano no clima temperado são muito bem definidas, de modo que a variação de temperatura fica entre menos 3 graus e 18 graus, ou seja, são baixas. Todo mundo sabe que a Europa é um continente de estações do ano bem definidas, primavera, verão, outono e inverno, né? E isso graças ao clima temperado, tá certo? Que faz com que essa divisão de estações do ano sejam bem regulares, tá certo? Então, temperaturas baixas durante todo o ano, tá certo? Que variam menos 3 graus a 18 graus, exceto no interior, ou seja, dentro do continente. Os níveis de precipitação, de chuva, tendem a ser mais bem distribuídos ao longo do ano, tá certo? Clima semiárido, como nós já vimos isso, principalmente aqui no sertão do Nordeste, né? É um clima que ocorre, né, em várias porções da Terra, estando presente em todos os continentes. O tipo de vegetação encontrado nessas regiões leva aos diferentes nomes dados para o clima do globo, né? No nosso caso, a gente tem a caatinga, tá certo? Mas em outros lugares tem um tipo de vegetação, eles podem chamar caquitáceas, tá, etc. Características dele. Quais são as características do clima semiárido? O clima semiárido é marcado por altas temperaturas, não é? E baixos índices de chuva, de precipitação, que dificilmente chegam a 500 milímetros por ano, muito baixo, né? Isso faz com que a umidade do ar também seja baixíssima, incapaz de sustentar, né, grandes plantas. A vegetação dessas regiões tende a ser arbustiva, como a gente viu no sertão aqui do Nordeste, né, apesar do solo ser considerado extremamente fértil em muitos locais. Tá certo? São as características do clima semiárido. Mediterrâneo, clima mediterrâneo, dá para dizer, região do Mediterrâneo. É o clima mais específico, né? E, como o próprio nome já diz, ocorre nas proximidades do Mediterrâneo. Apesar disso, pode assim aparecer também em alguns outros locais pontuais, né? No Chile, Austrália, Califórnia. Quais são as características desse clima? Fortemente influenciado pelo mar, né? Apresenta verão quente e inverno ameno, seco e ameno, com baixa pluviosidade, baixo índice de chuva. Já é um clima que tem baixo índice de chuva. Quanto mais afastado do mar, mais afetado será o clima mediterrâneo, certo? Favorável à agricultura, é marcado pela presença de árvores, tá certo? Entretanto, devido à ação do homem, à ação antrópica, essas características naturais praticamente se perderam por conta dos efeitos do trabalho do homem na região de clima mediterrâneo. Então, pessoal, vamos ver também sobre os climas do Brasil, né? Territorialmente, o Brasil é muito extenso, 8.514.876 quilômetros quadrados, ou seja, somos um país com a dimensão de continente, né? Quase o tamanho da Europa. Então, sendo atravessado tanto pela linha do Equador, que é onde temos maior incidência de raios solares, portanto, temperaturas mais fortes, né? Mais calor, quanto pelo Trópico de Capricórnio. Dessa forma, sua grande variação de fatores naturais significa uma grande variação climática, ok? Temos clima equatorial, né? Temos o clima tropical, temos o clima subtropical no sul do país, e aí vai. De todas as cidades acima, o Brasil apresenta regiões com clima equatorial, ocorre no norte do Brasil, principalmente no estado do Amazonas, onde nós temos a nossa floresta equatorial ou floresta amazônica. Clima semiárido, né? Presente no sertão nordestino, como já falamos aqui. Clima tropical, presente na maior parte do território brasileiro, ocorre nas regiões centrais do Brasil. Clima subtropical, presente na região sul do país, tá certo? Como eu falei para vocês. Além dos climas já citados, é possível observar algumas variações do clima tropical, como nós vimos também, mas eu vou repetir. Notadamente, podemos destacar o clima tropical de altitude, que é onde predomina nas regiões de montanhas, como nós vimos no Planalto da Borborema, né, também, presente principalmente nas regiões mais altas do interior brasileiro, como Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, né? Além disso, é possível encontrar o tropical atlântico, né, já influenciado pelo oceano, né, tropical úmido, atlântico úmido, que ocorre praticamente em todo o litoral brasileiro, é o nosso tropical, aqui litorâneo, marcado por fortes chuvas e altas temperaturas, calor, né? O clima é, sem dúvida, um dos temas mais importantes, pessoal,
da nossa disciplina de Geografia, tá? E ele exerce influência na natureza e altera a forma como a própria humanidade, nós, podemos viver em nosso planeta, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa revisão da aula de hoje. Um beijo no coração, saudade. Se Deus quiser, estaremos juntos e fiquem em casa.